Ontem nós tivemos os últimos jogos da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Então hoje estamos aqui para comentar todos os classificados e eliminados, claro, da competição e ver quem avança às quartas e quem fica pelo caminho, passando por todos os jogos. Bom, a gente vai começar pelo confronto entre Botafogo e Bragantino. No jogo de ida, o Botafogo foi muito superior, 2-0 para cima do Bragantino. E no jogo de volta, o Bragantino novamente não jogou bem, mas dessa vez o Botafogo não teve uma atuação de tão alto nível, embora ainda tenha jogado muito bem e vencido por 1-0. Vale destacar que o Bragantino teve 2 jogadores expulsos, um ali mais ou menos antes, ali pro meio do jogo, e outro mais pro fim do jogo, quando a desclassificação já estava concretizada, e daí, meio que quiseram brigar e tal, e deu nesse segundo vermelho, 2 cartões vermelhos no time do Bragantino. E assim, o Botafogo jogando bem em um confronto de Série A, ganha os 2 jogos, tanto em casa, tanto fora, e está classificado, irá jogar as quartas de final da Copa do Brasil. Um dos 3 cariocas que estão na próxima fase e que aguarda o sorteio das quartas de final para descobrir o seu próximo adversário e, claro, o caminho que deverá percorrer até a final. Então, o primeiro classificado que comentamos é o Botafogo, vence 2 jogos contra o Bragantino e está nas quartas de final. O time de David Ancelotti. Bom, indo para o nosso segundo jogo, é um jogo menos interessante, um jogo que é de um gigante brasileiro que decepcionou muito na primeira partida, mas que na segunda conseguiu confirmar a classificação. Sim, Vasco da Gama, simplesmente primeira partida contra o CSA foi muito ruim, um time muito limitado do CSA de terceira divisão. O Vasco teve um jogador expulso e aí não conseguiu jogar bem, simplesmente uma partida tenebrosa da equipe do Vasco, que não conseguiu vencer, ficou apenas no 0-0 e teve um expulso, como eu já comentei. Mas na partida de volta em casa fora de casa tudo foi mais tranquilo. E daí foi dentro de casa, gente, desculpa, não me lembro agora. O Vasco aí mete 3-1, vai muito melhor, joga bem, abre 3-0, só tem um gol descontado já mais lá no fim. Vence e vence bem e está classificado para a próxima fase, 3-1 no placar agregado, que classifica o Vasco, o segundo carioca dos 3 a se classificar e dos 4 que estavam competindo pela classificação. Vasco classificado mesmo após um jogo muito ruim contra um time de Série C, mas que depois conseguiu se recuperar nos jogos de volta e vencer a partida para garantir a sua classificação para a próxima fase. Falando de mais um jogo de um time bom, Série A, contra um time de divisões inferiores, nós temos Bahia e Retrô, que no primeiro jogo na casa do Bahia foi muito equilibrado. O time baiano venceu, como era de se esperar, mas não foi tão fácil. 3-2, o Bahia, se não me engano, abriu 1-0, empataram, depois deu 2-1 Bahia, 3-1 Bahia e diminuíram no finalzinho, 3-2. E assim acaba o primeiro jogo. E o Bahia, estava a apenas um gol, por exemplo, e para os pênaltis com o time do Retrô, algo que jamais poderia acontecer. Mas no jogo de volta não conseguiu marcar, mas pelo menos também não sofreu gols, ou seja, ficou por isso mesmo o placar agregado 3-2, só saíram gols na Fonte Nova. Bahia classificado para as quartas de final e é mais um dos times que pode ter meio que decepcionado pelo nível do adversário e não ter jogado tão bem assim quanto se esperava, mas que, querendo ou não, está classificado e vai jogar a próxima fase com mérito por ter vencido um dos jogos e ter empatado o outro. Então, Bahia espera o seu próximo adversário e o seu caminho até a final e até o título do campeonato, claro. Bom, mais um jogo de um time bom, um time que está destruindo o futebol brasileiro hoje em dia, contra um time mais fraco, é Cruzeiro e CRB. Jogo que na primeira partida o Cruzeiro estava em um mau momento e acabou só empatando em 0-0, um jogo que foi vergonhoso, vaias da torcida, mas ainda assim conseguiu
conseguiu a classificação após o segundo jogo, mesmo que tenha jogado muito mal, porque no segundo jogo vence por 2-0. Eles abrem, se eu não me engano, 1-0, ou já abrem 2 logo. O CRB ainda tem um pênalti, mas o Cássio pega, e com isso o Cruzeiro faz 2-0, uma das sensações do Campeonato Brasileiro, vence e se classifica para a próxima fase no agregado de 2-0 nessa Copa do Brasil. Outro time que estava indo muito bem há pouco tempo atrás, mas que agora deu uma desandada, embora tenha se classificado, Fluminense vence o Internacional no Beira-Rio por 2-1. E daí, no Beira-Rio não, o Fluminense vence no Maracanã por 2-1. E assim, conquista já uma vitória logo de início, uma vitória muito importante. E então, depois, lá no Beira-Rio, o Inter não consegue buscar o... Na verdade, gente, eu tô confundindo muito os jogos de ida e volta, me desculpa. O primeiro jogo foi sim no Beira-Rio e o segundo foi no Maracanã, eu acho. Mas me desculpa se eu estiver confundindo. Mas, claro, o mais importante e o que importa realmente é que o jogo de volta terminou em 1-1. O Inter foi fazer um gol, mas o Fluminense acabou conseguindo um, e então empatou a partida e no agregado venceu 3-2, uma classificação em 2 jogos muito equilibrados, mas que eu realmente vi superioridade do Fluminense nas 2 partidas. Então é o terceiro dos 3 cariocas a conquistar a vaga na próxima fase e agora aguarda o seu adversário depois de uma classificação muito merecida, pelo menos pra mim. Você pode discordar, inclusive já deixa aí nos comentários sua opinião, não só sobre esse jogo, como outros, o que você acha. Se você discordar de um comentário meu, pode falar aí, porque aqui a gente é uma comunidade de futebol, então você sempre é bem-vindo a dar a sua opinião. Bom, a gente vira pro próximo jogo e daí a gente já tá chegando no antepenúltimo jogo, ou seja, um dos últimos confrontos, que é o clássico Corinthians e Palmeiras, que na minha visão me surpreendeu muito. O Corinthians vence o Palmeiras na Neoquímica Arena por 1-0, hoje vence o Depay jogando melhor, tem pós-jogo dessa partida aqui no canal, e depois, na casa do Palmeiras, quando todo mundo esperava uma possível reação do time alviverde, inclusive eu achava que poderiam vencer, pior acontece, 2-0 pro Corinthians, vence por 3-0 no agregado, está classificado com superioridade absurda para cima do rival Palmeiras e agora aguarda seu adversário. Bom ressaltar que nesse segundo jogo no Allianz Parque tivemos 2 expulsos do lado de Palmeiras e, na minha opinião, assim, o Corinthians foi muito superior em ambas as partidas, então vence os 2 jogos e conquista essa classificação de forma mais merecida, praticamente impossível. Era um dos favoritos, talvez, ao título, e espero seu adversário. Falando agora do penúltimo jogo, nós temos um dos 2 que foi decidido nos pênaltis. Bom, a gente tem o jogo de ida entre São Paulo e Atlético Paranaense, onde o São Paulo vence por 2-1, é melhor que o Atlético Paranaense e vence 2-1, vitória tranquila, mas é um resultado curto e isso se prova na volta, dentro da casa do Atlético Paranaense, quando Rafael, o goleiro do São Paulo, é expulso em um lance bem polêmico. Eu não tenho muito bem uma opinião formada, mas de fato um lance duvidoso ali, ele é expulso e daí o São Paulo tem que entrar com o goleiro reserva, toma um gol, 1-0 do Atlético Paranaense e assim 2-2 no agregado, a disputa vai para as penalidades e lá o Jandrei, goleiro que entrou no lugar do Rafael, foi muito mal, tanto tentando pegar pênaltis, tanto na hora que ele cobrou o pênalti, cobrou muito mal, e assim o Atlético Paranaense vence o São Paulo nos pênaltis por 3-0 nas cobranças e o agregado do placar geral da partida em si, 2-2. Atlético Paranaense, time de segunda divisão, vence o São Paulo de Crespo e está classificado na Copa do Brasil. Então vamos chegando ao último jogo, e é um jogo definitivamente muito importante. Atlético Mineiro e Flamengo fizeram 2 jogos muito bons, principalmente o segundo. Na primeira partida, no Maracanã, nós tivemos, na minha visão, uma atuação bem melhor do Flamengo. Dito isso, a zaga acabou entregando uma bola e 1-0 pro Atlético Mineiro, e o Flamengo não conseguiu fazer gol naquela partida. Vamos para a Arena MRV, jogo de volta, e daí a gente tem um problema aí, porque novamente o Flamengo joga melhor
dessa vez ganha, mas é só por 1-0, poderia ter ampliado, assim como o Atlético também poderia ter feito outros gols, jogou muito bem o Atlético, e assim o agregado termina em 1-1, a disputa vai para os pênaltis, e lá, com o brilho de Everson, o Wallace Ian errando o pênalti, eu tenho pós-jogo aqui também no canal sobre esse jogo, se você quiser ver, acho que é o último vídeo, tirando esse, você pode assistir. Aí, nessa decisão por pênaltis, com o Everson brilhando, o Wallace Ian pipocando, acaba que o Atlético Mineiro leva a melhor 4-3 nas penalidades, 1-1 no placar dos 180 minutos, e está classificado, o que talvez para mim seja o favorito a vencer, junto com o Corinthians, e talvez quem corra ali por fora seja o Fluminense e o Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro eu acho que é favorito, eu não tinha nem me ligado. Desculpa novamente por esse erro. Bom, se você assistiu até aqui, com certeza você gostou. Afinal, não ia ficar me ouvindo falar por tanto tempo sem ter gostado do vídeo. Então, por favor, deixa o like, porque ajuda muito o canal. Se inscreve se você quer continuar acompanhando futebol, todo o futebol europeu e brasileiro comigo. Muito obrigado por assistir. Valeu e tchau!